Bom dia, abençoados, graça e paz, amém? Aqui estamos para mais um domingo do Senhor, glória a Deus! Antes de começarmos a louvar o Senhor, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Salmos 77, versículo 14, e diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, amém? Vamos louvar o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Glória a Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Atos 2:42, os 4 pilares da igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Há quem diga que a comunhão é um dos pilares mais frágil e de pouca importância,
Eu digo que frágil sim, mas tão importante quanto os demais pilares. Nós precisamos entender que a comunhão pode existir de duas maneiras, de forma horizontal e de forma vertical. E para que tenhamos uma comunhão na vertical, a comunhão com Deus, nós precisamos primeiramente ter a comunhão na horizontal, ou seja, em todos em nossa volta. Na realidade, não seria uma seta indicando somente um lado, mas a comunhão em 360 graus. Comunhão com a família, comunhão no trabalho, comunhão com vizinhos, comunhão com nossos amigos de sala de aula, para aqueles que estudam. E a palavra de Deus nos diz que precisamos, se possível, temos que ter comunhão com todos. Se nós tivermos problema em nossa família, de repente com o esposo, com a sua esposa, com os filhos, você acaba quebrando esta comunhão com Deus. Mesma coisa no seu trabalho. Você precisa entender que você tem um patrão, tem amigos, companheiros de trabalho e que precisam ser respeitados, precisam ser ouvidos. Você não pode ser um rebelde em seu trabalho, mas sim acatar as ordenanças do seu patrão ou daquele a quem as ordens for delegada sobre você. Seus vizinhos, você precisa poder falar com seus vizinhos, dar um bom dia, dar uma boa noite, mesmo que seja uma pessoa chata, que joga lixo em seu quintal, que queima lixo quando você está com roupa no varal, mas mesmo assim a palavra de Deus nos manda amá-los. Na sala de aula precisamos estar entre amigos e não entre inimigos. Não podemos ser o mais chato da sala de aula, o quizumbeiro, ou aquele que não respeita o professor, ou aquele que cola nas provas ou no trabalho. Precisamos ser o exemplo e dar um exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. E principalmente na igreja. Você tem sido uma pessoa obediente em sua igreja? Você tem respeitado as pessoas designadas sobre você? Você tem respeitado o seu pastor? Ou você é aquela pessoa rebelde que faz o que pensa, o que você acha que é melhor e não quer respeitar a ninguém? A comunhão é algo muito importante e é preciso ser levada a sério, pois para que você tenha comunhão com Deus, como já falei, você precisa ter comunhão na horizontal em sua volta. Fazendo isso, automaticamente haverá uma linha de comunhão entre você e Deus. Mas é uma linha tão frágil, uma linha tão tênue, que a qualquer momento ela possa ser quebrada. Por isso, nós precisamos valorizar a nossa comunhão com o nosso semelhante e com o nosso Deus. Eu sou o pastor Aías Miranda e o meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da palavra de Deus. Hoje estaremos estudando o tópico 3 da lição número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a natureza humana. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10. Vamos juntos estar lendo a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e a sua revista para estarmos fazendo a leitura. Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O tópico 3 da nossa lição fala sobre a natureza psicológica. Lembrando que nós já aprendemos que o ser humano foi criado por Deus em 3 partes.
o corpo, a alma e o espírito. E na lição passada estudamos sobre a natureza biológica que foi o corpo. Aprendemos sobre a diferença entre casa terrestre versus edifício celeste e aprendemos também sobre o destino do nosso corpo. O que acontecerá com o nosso corpo no momento da subida da igreja, no momento em que a igreja for assunta aos céus. Hoje estaremos estudando sobre a natureza psicológica da alma. E desde já digo para você que essa será a primeira aula sobre esse assunto. Nós teremos uma segunda aula e possivelmente uma terceira. Por ser um assunto um pouco extenso e um pouco difícil, nós gostaríamos de estar explicando com bastante tranquilidade, bastante simplicidade e com bastante textos bíblicos para estar assim confirmando aquilo que estaremos passando para você. Alma às vezes significa pessoa ou ser, às vezes significa uma parte imaterial daquele ser. Além disso, a Bíblia emprega esta palavra figurativamente. A alma em hebraico quer dizer nefex, e no grego, psique, palavra com vários significados na Bíblia. Pode significar respirar, reanimar-se, sopro, vento, desejar, e vida e viver. O Antigo Testamento, nefex, é o vital no ser humano. Seu significado literal é garganta. No Novo Testamento, psique significa basicamente vida, como em Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, psique, perdê-la-á. Na totalidade do ser humano, a alma é a própria existência humana. Por isso, Jesus Cristo, o bom pastor, dá a sua vida, a sua psique, pelas suas ovelhas. João 10, versículo 11. Mas psique também significa a fonte do pensamento. Até quando nos deixarás a mente, a psique, em suspenso? João capítulo 10, versículo 24. Vamos observar 3 usos diferentes desta palavra que encontramos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. A palavra seres é a primeira ocorrência de alma na Bíblia. Aqui vemos que a palavra alma significa ser. Se compararmos este versículo com os versículos 21 e 24 do mesmo capítulo, e com os versículos 7 e 19 do capítulo 2, aprendemos que alma pode significar um ser animal ou um ser humano. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente. Neste versículo encontramos um uso diferente da palavra, pois aqui alma é algo que o ser tem. E capítulo 3, capítulo 12 e versículo 13. Para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Aqui alma significa a vida, pois Abraão estava pensando em salvar a sua própria. Consideramos agora mais detalhadamente esses 3 usos da palavra alma. Primeiro, alma significando um ser. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7, que já lemos aqui hoje. Confirmando esta afirmação, notamos que Moisés escreveu: todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. Êxodo capítulo 1, versículo 5. Em o Novo Testamento encontramos o mesmo uso de alma em Atos 2,41, onde lemos: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ezequiel também usa a alma neste mesmo sentido, dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 20. Ele explicou no mesmo versículo o que isto quer dizer. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho, mas a alma, isto é, a pessoa que pecar,
essa morrerá. Convém ressaltar, porém, que não somos as únicas almas na criação de Deus. Já notamos que Gênesis capítulo 1 mostra que os animais, os peixes, os répteis e os pássaros também são almas. A primeira ocorrência de alma na Bíblia refere-se a estas criaturas, e até o fim a Escritura continua chamando essas criaturas de almas, pois lemos em Apocalipse 16:3 que o segundo anjo derramou a sua alma no mar, a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Assim chegamos a entender que somos almas, tanto nós como os animais, os peixes, os répteis e os pássaros. Nós vimos alma como significado de um ser, agora vamos ver alma como significado de a vida. Consideramos agora alguns versículos onde alma não significa ser, e sim a vida que aquele ser possui. Já citamos Gênesis 12, versículo 13, onde Abraão pediu que Sara dissesse que era sua irmã, pois ele temia os egípcios e pensou que com este estratagema poderia salvar a sua vida. Há muitos textos bíblicos onde alma é empregada assim, como por exemplo, quando o anjo do Senhor disse a José: já estão mortos os que procuram a morte do menino. Aqui nós podemos entender que a palavra menino aqui literalmente quer dizer alma. Mateus 2, versículo 20. O Senhor Jesus usou a palavra neste sentido quando disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Mateus 6, versículo 21. A vida que também quer dizer, significa alma. Mateus 10, 39, Romanos 11, 3, Filipenses 2, 30 e Apocalipse 12, 11. São textos que se referem também a esse mesmo significado. Nós teremos muitos textos bíblicos, não estaremos lendo todos eles, porque senão vai prorrogar muito a nossa aula. Mas gostaria muito que cada um dos que assistisse essa aula tivesse o cuidado de estar acompanhando na palavra de Deus os textos bíblicos, estivessem lendo cada um deles, para poderem compreender realmente o que a palavra de Deus fala a respeito desse ser chamado alma, que cada um de nós possuímos. A alma, uma parte imaterial do ser. Nós vimos que a alma pode significar um ser, a alma pode significar a vida, e agora ela pode significar uma parte imaterial do ser, ou seja, algo que não pode ser tocado, não pode ser visto, mas pode ser sentido. Há muitos versículos na Bíblia onde a palavra alma não significa um ser, nem tampouco vida, e que o ser possui. Refere-se, nesses casos, a uma parte imaterial do ser, a algo que ele tem, sem poder enxergá-lo nem apalpá-lo. Contudo, é algo muito real. O apóstolo João, escrevendo a Gaio, disse: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, versículo 2. João queria que Gaio prosperasse quanto à sua vida. Porém, estava absolutamente certo de que a alma de Gaio estava prosperando. A alma, como João aqui emprega a palavra, não é o ser, nem a vida, mas algo que aquele homem tinha, aquele homem possuía. O Senhor Jesus usou a palavra alma no mesmo sentido. Ele disse uma vez aos discípulos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, versículo 28. Os homens podem matar o corpo, eles podem tirar-nos a vida, mas não podem matar a alma. Este fato já deixa bem claro que, neste sentido da palavra, a alma não é o corpo, nem a vida, mas algo que nós temos, que nós possuímos. A alma é uma parte imaterial e invisível do nosso ser. A melhor maneira de entender o que é alma é considerar as suas funções. E daqui para frente estaremos vendo as funções da alma. Primeiramente, a função como um verbo, ou seja, as ações da alma. Aprendemos que a alma chora, em Jeremias 13, versículo 17.
Ela também lamenta, Jó, capítulo 14, versículo 22. Ela pode alegrar-se, Salmos 35, versículo 9. E pode comprazer-se, Isaías 42, versículo 1. Isto mostra que a alma é influenciada pelas circunstâncias e acontecimentos os quais lhe dão alegria ou tristeza. A nossa alma também pode amar. Cantares 1, versículo 7. Pode se aborrecer, Salmo 107, versículo 18. E ela é capaz de ter gozo, Eclesiastes 2, versículo 24. E de enfadar-se, Levítico 26, versículo 15. E pode deleitar-se, Isaías 55, versículo 2. Por meio destes versos, vemos que a alma é o centro das nossas emoções e que ela nos emociona através de coisas terrestres e materiais, isto é, as circunstâncias ou o ambiente em que nos achamos. Além disso, aprendemos ainda que a alma é dotada de inteligência, pois ela sabe, tem conhecimento, Josué 23, versículo 14 e Salmo 139, versículo 14. E ela pode guardar lembranças. Em Lamentações 3, versículo 20, podemos ver isso. Ela é capaz tanto de raciocinar como de recordar, e por este meio ela nos emociona, proporcionando-nos alegria ou tristeza. A alma nos dá consciência das coisas terrestres e materiais e dá-nos assim certas emoções. Devido a este fato, a alma pode abençoar outras pessoas, Gênesis 27, versículo 4, e bendizer a Deus, Salmos 103, versículo 1 e 2. Ela pode louvar a Deus, Salmo 146, versículo 1, e engrandecê-lo, Lucas, capítulo 1, versículo 46. Nós vimos a alma em ação, ou seja, o verbo, ação da alma. Agora estaremos vendo a alma como nomes, ou seja, alguns substantivos da alma. Vemos que a alma sente prazer, Isaías 66, versículo 3, e também pode sentir tristeza, 2 Reis 4, versículo 27, ou amargura, 1 Samuel 1, versículo 10. Ela tem desejos, Isaías 26, versículo 8, e sente sede, Salmos 42, versículo 2. Às vezes ela tem tédio, Jó, capítulo 10, versículo 1, ou fastio, pode detestar, Números 21, versículo 5. Em Provérbios aprendemos que a alma tem conhecimento, Provérbios 2, versículo 10. E nós estaremos vendo agora a alma no sentido de suas qualidades, ou seja, seus adjetivos. A Bíblia fala de uma alma abatida, Salmos 42, versículo 5, e de uma alma anelante, ou seja, uma alma que suspira, Salmos 84, versículo 2. Lemos de uma alma sedenta e faminta, Salmos 107, versículo 9. Ela pode estar cheia de angústia, Salmos 88, versículo 3, ou farta de zombarias, saturada, Salmos 123, versículo 4. Nós citamos alguns textos referentes à alma, pois a Bíblia ela nos dá mais de 850 citações sobre alma. Poderíamos até citar um quarto desses textos, mas nos tornaria cansativo. E os textos citados nos faz entender que há uma diferença entre alma e espírito. Se alguém ainda tem dúvida em relação a isso, leia todos os textos citados e com certeza vai estar compreendendo que alma é uma coisa, espírito é outra completamente diferente. Nós temos 750 vezes citadas no Velho Testamento e 105 vezes citadas no Novo Testamento. Como o amado pode perceber, isto confirma o que já falamos. A alma é o centro das emoções que resultam das coisas terrestres e materiais. Ela é dotada de inteligência, sabedoria, entendimento e emoções. Estudamos a primeira aula da nossa lição número 2, do tópico 3. E na próxima aula estaremos dando continuidade a este assunto sobre alma.
a origem da alma, como ela surgiu. Por que Deus fez a alma? Não poderia ter só o corpo e o espírito? Por que Deus criou a alma? E mais, qual o destino da alma do cristão? Para onde ela vai? A alma pode morrer ou a alma não morre? E qual o futuro da alma do ímpio? Qual destino ele terá? São os assuntos que estaremos estudando na nossa próxima lição. Que o Senhor nos abençoe. Amém.